Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Nós não vamos ler o livro, né? Porque já concluímos. E aí eu estou aguardando alguns livros chegarem, mas eu estou meditando aqui a leitura de um livro de meditação. Eu tenho aquele livro Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório, não sei se vocês têm ele aí assim. Talvez eu possa até estar meditando alguns pontos desse livro. Eu não vou ler ele todo, tá? Porque ele não foi disponibilizado em PDF. Então eu fico meio receosa, né, de ler ele. Porque quando é disponibilizado em PDF, a gente sabe que já está circulando, né, nas comunidades. Então, talvez eu lerei algum ponto aqui e outro ali da meditação de preparação para a morte de Santo Afonso Maria de Ligório agora para o Natal, que é uma das coisas que a gente precisa se preocupar, porque eu sei que a gente está se preparando, né, para a nova vinda de Jesus. O Natal é uma memória que nós sempre relembramos a primeira vinda dele. Mas eu tenho muito me perguntado com tudo que está acontecendo dentro da Igreja Católica com relação à salvação das almas. A gente sabe que hoje o sacerdócio ele está muito difícil, tanto de exercer, ou quanto mesmo dos próprios vocacionados a serem verdadeiros sacerdotes. Eu creio que vocês entendem o que eu quero dizer. E aí eu já tive uma experiência, uma não, várias, de várias situações de pessoas estarem no leito de morte e não ter um padre para ir lá dar unção dos enfermos. Né? Não ter um padre para ir lá atender a confissão. Não ter um sacerdote realmente verdadeiro que vá lá, né, para auxiliar aquela pessoa naquele estado em que ela já está partindo, né, deste mundo para o próximo. E eu já tive também na minha vida experiência 2 vezes, né, com a morte mesmo, próximas a mim, próxima a mim. A minha sogra, a mãe do meu ex-marido, que faleceu comigo, né? Eu estava perto dela quando ela realmente partiu. E foi um momento muito ínfimo, muito, muito peculiar assim na minha vida que eu levo para mim, porque uma mulher católica de terço, ela rezava o terço todos os dias. Era muito bonitinho chegar na casa dela lá em Pameri, por mais que ela era meio estressada, assim, com os meus filhos ou com crianças, ela não era aquela pessoa dada, né? Mas uma pessoa, assim, para estar com ela, extremamente dócil. E ela rezava o terço todos os dias. Ela tinha o horário dela de rezar o terço. E ela saía calada, não falava nada. E se alguém chegasse lá no quarto, ela dava uma olhada assim. E ela tinha o altarzinho dela na casa dela. E quando foi para ela morrer, ela conversou muitas coisas comigo. E dentre essas coisas, ela me pediu perdão por ela não ter sido uma sogra, né? Que ela não acreditava a forma com que eu era, porque só a partir do momento que a gente começou a se conhecer, realmente, foi naquele momento de partida. E eu não tive, ela não teve sacerdote para poder ir lá ministrar unção. E mesmo porque eu creio também que nós, né, como a gente veio, né, sendo catequizado, né, cozinhado a banho-maria, de não prestar atenção nisso e relativizar esse momento da morte, porque é o que muitos estão fazendo. Relativizando esse momento da morte, então ela não teve. Mas eu rezo muito por ela. E assim, aquele momento foi muito íntimo. Outro foi a minha avó. A minha avó, ela tinha seus momentos de oração, vinha aquelas coisas,
Mas também tive, né, junto dela quando ela partiu. Uma outra experiência, um outro, né, momento assim. E eu tenho me perguntado realmente com a situação dessa igreja, por quê? Santa Teresa d'Ávila, que inclusive já tem algum tempo que eu aprecio muito ela. Eu não sei a história dela de todo, porque eu vou conhecendo aos poucos, né? Eu tenho um livro aqui dela, que é o Castelo Interior, e eu consegui ler até a terceira morada. E lembra que eu já comentei aqui no Clube do Livro, lendo lá o livro do Taylor Marshall? O Infiltrados, a trama para destruir a Igreja, né, Católica a partir de dentro, né, que Santa Teresa d'Ávila, né, no seu Castelo Interior, ela nos mostra, né, que existem 7 compartimentos na alma, na nossa alma. Ela explica que a nossa alma, a gente pode considerar ela como um castelo. E que essa vida interior nossa, no caminho da santidade, ela vai passando por esses cômodos. Só que essa igreja que a gente tem hoje, ela não está nos permitindo nem passar pela ponte do castelo. E eu já falei para vocês que os castelos antigamente, os medievais, como que eles eram? Né? Eles eram locados em praticamente uma ilha, que no entorno tinha água, e assim dificultava para os inimigos invadirem. Né? Muitos deles eram construídos assim. Ou era construído em topo de penhasco, que estava à vista para o mar, né? Então só ia ter um lado para adentrar, porque não dava para escalar, então eles conseguiriam ter defesas. Então, assim, quando a gente pesquisa os castelos, a gente vê isso, né? Como que eles eram construídos justamente para evitar inimigo. E eu coloco assim que a nossa alma, nosso castelo interior, ele é aquele castelo realmente medieval, em que para entrar nele tem que baixar a ponte. Se não baixar a ponte, a gente não entra, porque além dele estar cercado com água, você pode colocar que ali tem um monte de crocodilos. Se você cair, você vai ser comido, né? Então, essa igreja hoje, ela não nos permite a entrar nesse castelo. Ela não baixa a ponte. Eu acho que vocês estão querendo. Eu acho que vocês entendem, né, o que eu estou querendo dizer. Ela não baixa a ponte. Porque ela deveria de ser essa ponte. Porque o que é a igreja? A sua cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. Né? O sacerdote é aquele que faz essa ponte entre nós e Cristo. Ele está ali para quê? Para justamente, né, ser o nosso mediador da igreja. Fazer essa ponte. Não deixar que nós sejamos podados, ceifados. Porque Cristo, ele faz essa poda na vinha. É lógico que ele não vai ficar com uma vinha por séculos e séculos e séculos, há milênios, porque são mais de 2000 anos de igreja católica, de igreja em que ele construiu aqui na Terra. E ele não fez podas, é lógico que ele fez podas. Vocês já pararam para pensar quantas e quantas podas ele fez na vinha? Porque está ali, está escrito no Evangelho. Ele mesmo disse isso. E nós, por enquanto estamos aqui vivos, porque nós nascemos com um único objetivo. Né? Já comentei aqui também com vocês que o método coach, né? Aquele método coach que eles falam, né? Que você precisa saber quem você é. Quem você é? Eles ficam fazendo essa pergunta. Aí você fica entrando em paranoia, porque você não consegue descobrir quem você é, e aí você tem que colocar uma meta na sua vida, você não consegue atingir. Aí nessas metas, você traça objetivos para alcançar essa meta. E você não consegue resolver, né, na tua vida esses objetivos traçados e a tua meta não é alcançada. Então, vamos colocar assim, às vezes um carro, né, uma casa,
ou talvez bater a meta de venda daquele determinado produto para você sair, né, 5 estrelas, né, na mídia. A gente tem aí, né, esses coisas aí de, né, tem empresas que dá carro rosa, né? Então aí você não consegue atingir essa meta, você se frustra. Porque você acha que você não conhece você. Você acha que não conhece seu eu interior. Mas eu te digo, e eu descobri isso, né? Justamente buscando e estudando, porque é como, né, eu já falei aqui, tá na Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. E como a consagrada da Virgem Maria, ela sempre tem me direcionado. E foi onde que eu saí desse mundinho de objetivos e metas. Eu já vivi esse mundinho de objetivos e metas dentro de empresas que me deixavam quase doida, e na minha própria vida também, até com relação a essas empresas, porque eu queria ter um salário maior, porque é isso que eles veem com você, né? Você vai ter uma renda extra, você, entendeu? Vai conseguir atingir o salário dos seus sonhos, né? E aí vem com todos aqueles jargões já pronto, que vai passando, né? E eles escrevem livros de autoajuda, né? E eu tenho aqui, salvo me engano, uns 2 ou 3 livros de autoajuda, né? Mas aí o que acontece? Você entra nessa empresa para ter um ganho extra, não consegue os seus objetivos, não bate a meta e aí você se frustra. E nisso seu dinheiro só vai indo, ao invés de entrar, ele só vai. E você, entendeu? Corre o risco realmente de entrar em depressão. E aliás, pasmem, muitos entram em depressão. Muitos até tiram a sua vida por conta desse método coach de ser hoje no mundo. E você fica nessa correria, porque eu tenho que vender X perfume, eu tenho que vender X batons, eu tenho que vender X produtos para me conseguir atingir a meta. A minha meta esse mês são, um exemplo, 50 cremes. Eu preciso vender 50 cremes. E você, às vezes, você tira dinheiro do seu bolso, para bater a meta, para fazer bonito pro que tá lá na cadeia da pirâmide, né? Olha, bati a meta, aí você recebe parabéns, congratulations, porque a maioria dessas empresas, elas são americanas. Aí eles te dão congratulations, né? E coloca balãozinho, o seu nome, né? Eu já vivi isso. Mas quando eu descobri que nós nascemos para amar a Deus e ser de Deus, esses objetivos e metas do método coach de ser é uma coisa mundana, não faz parte da minha vida. Por que eu tenho que agradar os homens atingindo justamente esses objetivos e metas, se o meu propósito nessa vida é Deus? Se o meu propósito nessa vida é amar a Deus, é servir a Deus, é viver para Deus. E aí eu quero deixar hoje para vocês, né? Estou fechando. E amanhã, eu quero mostrar aqui que amanhã vocês podem procurar. Inclusive, essas cartas, elas estão no site da Fraternidade São Pio X. Eu vou começar a leitura de um breve exame crítico do Novo Zordo, escrito pelo Dom Ottaviani, que foi aquele cardeal, juntamente com Dom Marcel Lefebvre, que fez oposição ao Concílio do Vaticano II enquanto ele estava acontecendo. Foram os que levantaram a voz, né, para Paulo VI, dizendo que aquilo ali, né, estava errado. Porque o que acontece? Eles fizeram 1 ano de experiência com a nova missa. Eles já estavam celebrando o Concílio do Vaticano acontecendo, e eles já estavam celebrando o Novus Ordo, porque lá o próprio Taylor Marshall,
ele descreve que o Bugini, né, ele já tinha feito justamente essa mudança do credo do povo, e ele já tinha retirado, né, algumas orações da Semana Santa. E aí ele foi tirado das oitavas de Pentecostes. Então ele já estava mexendo, a missa do Novus Ordo, ela já estava sendo celebrada. Eles fizeram um ano de teste no período do Concílio do Vaticano. E foi onde que bateu o martelo e colocou, não, já está acontecendo, foi aceito. Mas foi aceito por quem? E o Dom Ottaviani, ele faz, aqui, breve exame crítico do Novus Ordo. E eu quero ler para vocês, ele é dividido em 8 capítulos, e amanhã nós leremos 4, nós vamos ler até o capítulo número 4, e depois nós iremos ler mais até o 8º, tá? Mais 4 capítulos, certo? Pra gente poder, fora a carta introdutória que ele faz, explicando justamente, né, o que ele levou, né, para Paulo VI, né, o que ele quis mostrar para Paulo VI. Esse exame crítico do Novus Ordo, e eu quero ver se eu pego missal também, porque eu fui pontuando. Eu tenho missal, e aí eu vou ler, ele vai fazer o exame crítico, e eu quero ir lá no missal, porque no missal tem a introdução ao missal romano. E quando eu comecei a ler, inclusive eu não terminei de ler tudo, porque, pasmem, meus caros, eu fiquei realmente muito perturbada de saber realmente que o Novus Ordo, o problema realmente não está né, no rito, né, na missa nova, né, na teologia da libertação, porque eles ficam colocando, né, palmas e lererererê, e os cantos. Não é. É realmente o que está escrito. E quando eu comecei a ler esse breve exame crítico do Dom Ottaviani, aí eu fui no missal e fui conferir, eu parei, respirei, né? A gente precisa continuar rezando pela igreja, e foi onde que eu percebi realmente que o problema está realmente no que eles leem. Não é cristocêntrico no episódio realmente. Não é de Jesus, Deus. Eles falam realmente de Cristo. Inclusive, no Antigo Missal, tem mais Cristo do que Jesus. Salvo me engano, uma vez, um seminarista, ele falou para mim que cada vez que eu ouvisse o nome de Jesus e de Maria, fazer a vênia de cabeça. E eu fui em uma missa em Goiânia, uma missa celebrada no Rito Tridentino, e justamente nesse dia, que inclusive nós estávamos celebrando o Santíssimo Nome de Jesus. E eu estava lá, para esta solenidade do Santíssimo Nome de Jesus. E o sacerdote, ele explica que todas as vezes que nós vermos ele abaixar a cabeça, fazer a vênia, porque quando ele está celebrando a missa, ele tira o barrete, né? Então, ele coloca o barrete, quando ele vai, ele entra com o barrete, retira o barrete. Aí, quando ele senta, ele coloca o barrete de novo, né? Porque ele tem um momento que às vezes acontece na solenidade, que ele aguarda alguma coisa, ouvindo o turíbulo, então ele dá uma sentadinha. Ele coloca o barrete. E quando ele levanta, ele tira o barrete, entrega para o acólito que está do lado dele, né? E todas as vezes é beijada a mão. E aí ele falou, ele explicou isso. Ele falou assim que todas as vezes que nós vermos ele no altar e que ele faz a vênia de cabeça, porque ele está lendo o nome do Santíssimo Nome de Jesus. E eu comecei a observar na Santa Missa, no Rito Tridentino.
É muitas vezes que no rito fala Jesus Cristo, por Jesus Cristo, né? Então ele faz a vênia. E cada vez que ele falava na homilia, ele tirava o barrete e fazia a vênia. E todos faziam, porque foi ensinado isso. Então, a cada vez que eu ouço, por quê? Porque ele é o rei do universo. Todo joelho se dobre no céu e na terra diante de Jesus Cristo. Que é isso que está na Bíblia. Então, aí eu fui para o Novo Zordo, aí eu fui olhar no Missal. Então, muitas das orações é só Cristo. Por Cristo Nosso Senhor, né? Só tem isso. E depois esse seminarista estava dando nossa formação, né? E aí ele falou que todas as vezes que a gente ouviu o nome de Jesus Cristo, a gente faz a vênia. Que ele aprendeu isso, e aí ele tem, né? Ele tem esse costume e que ele se compenetra mais na missa. Ele começa a prestar mais atenção nas palavras, né, no rito que o sacerdote vai falando. Isso pro Novo Zordo, ele explicando, gente. E aí eu comecei. Parece que assim, aí as escamas vão caindo dos olhos. Porque antigamente eu não prestava atenção em nada do que o sacerdote estava lendo ou em nada do que o sacerdote estava fazendo, né? E isso eu tenho plena certeza que dos 40% de católicos aqui no Brasil, os 8% que vão à missa, segundo as estatísticas já comprovadas, desses 8%, eu vou jogar ali, ó, estourando 2%, saiba o significado do Santíssimo Nome de Jesus Cristo. Estourando. E aí eu comecei a prestar atenção na missa. Foi onde que eu percebi que no máximo, 3 vezes se fala o nome de Jesus Cristo. Se fala o nome de Jesus Cristo na oração inicial, que é a chamada oração de coleta, por nosso Senhor Jesus Cristo. Na unidade do Espírito Santo eles falam. E depois lá na oração eucarística, depende da oração. Depende da oração. Se fala mais uma vez, estourando mais uma, 2. E depois não se fala mais o nome de Jesus. Somente Cristo Nosso Senhor, Cristo Nosso Senhor, Cristo Nosso Senhor. E aí, e fora outras coisas que ele pontua. E ele levou para o Paulo VI. Então amanhã eu vou ler com vocês, né, esse breve exame crítico do Novo Zordo, feito pelo Dom Ottaviani, que era cardeal, que estava ali presente, né, no Concílio do Vaticano II, e que fez vez com Dom Marcel Lefebvre. Só que com o passar do tempo, Dom Ottaviani viu que era... A gente até entende, né, porque às vezes realmente a gente fraqueja, né, eu acho que ele fraquejou, tadinho. Ele viu que não tinha jeito e aí ele jogou a toalha e recuou. Né, ele acabou deixando. E aí ficou Dom Marcel Lefebvre com a Fraternidade São Pio X na luta. Né? E acabou que o Dom Ottaviani recuou. Ele não mexeu mais, ele largou de mão. É o que às vezes a gente faz na nossa vida, né? Que a gente tá com dificuldade em determinadas coisas, às vezes com determinada pessoa, né? Eu tenho aqui as minhas batalhas pessoais na minha família, e aí você joga a toalha, não, largar de mão, deixa ele pra lá, ele que se lasque, quer saber de uma coisa, que tudo se lasque, entendeu? E vai todo mundo tomar banho na sonda. E eu creio que Dom Ottaviani, ele deve ter, né, relutado muito e tentado, mas infelizmente ele não conseguiu jogar a toalha e ele abandonou a luta com relação, né, aos pilares da igreja, aos verdadeiros pilares da igreja, né? Então, assim, um dos pilares já tinha, né? Aliás, um dos pilares não, né?
vários pilares da igreja, né, que sustenta a igreja aqui na Terra, já estavam sendo realmente derrubados, né? E aí amanhã eu vou ler para vocês, eu deixo para vocês aqui um bom dia. E eu espero que vocês curtam, compartilhem, se inscreva no meu canal, ative o sininho, porque amanhã vai ter nova leitura, tá certo? Tenha um bom dia, fique com Deus hoje, dia 14 de novembro. Não podemos deixar de rezar, né, a Virgem Maria, agradecendo o dia de hoje. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, udigue neficiam promissionibus Christi. Peçamos auxílio ao nosso anjo da guarda no dia de hoje, terça-feira. Angeli Dei, que custis mei, mettebi commisso pietate superna, illumina custodire et guberna. Amém. Fique com Deus e vejo vocês amanhã aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Até lá.